Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos então aos destaques do dia. Brasília reforça a segurança para a posse de Lula no dia 1º de janeiro. Trabalhador vai poder usar o novo consignado do Fundo de Garantia para a compra da casa própria. Sobe para 49 o número de mortes causadas pela nevasca que atinge os Estados Unidos. E você vai ver também, argentinos fazem fila para comprar a nova camisa da seleção com 13 estrelas. Tudo isso a partir de agora. E olha só, eu começo falando de política. O esquema de segurança em Brasília será reforçado para a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro. A preocupação aumentou após a ameaça de atentados terroristas à capital federal. No setor hoteleiro de Brasília, onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado, a segurança foi reforçada. Um grupo de policiais militares faz a guarda do hotel e monitora as redondezas. No fim de semana, um homem foi preso suspeito de planejar um atentado terrorista em Brasília. O homem de 54 anos é do Pará e, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, veio a Brasília participar do acampamento no Quartel-General do Exército. A manifestação contesta o resultado das urnas e pede intervenção militar. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o homem armou uma bomba em um caminhão carregado de combustível próximo ao aeroporto. E graças a Deus conseguimos interceptar. Hoje teve esse que também eles não conseguiram explodi-lo, mas a informação que nós temos é que eles tentaram acionar. A perícia nos relata que eles tentaram acionar o equipamento, mas não sei porquê, talvez por até por ineficiência técnica deles, não conseguiram explodir. Mas a intenção deles era explodir esses outros materiais, sim, e novamente causar, como eu disse, causar esse tumulto, né? Também no fim de semana, uma bomba foi localizada pela Polícia Militar numa área de mata a cerca de 35 quilômetros da esplanada dos Ministérios e 10 pessoas foram detidas perto do Supremo Tribunal Federal com estilingues e rádios comunicadores. Após o ataque terrorista interceptado pela polícia no fim de semana, todos os procedimentos relacionados à posse presidencial estão sendo reavaliados. O governo do Distrito Federal e a Polícia Federal organizam um plano estratégico para garantir a segurança no dia do evento. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, as medidas de segurança foram reforçadas. A entrada de visitantes está proibida. E agora, todos, inclusive servidores com crachá, precisam passar pelo raio-x. Olha, e ainda falando de política, Lula deve se reunir nesta terça-feira com a senadora Simone Tebet para discutir a indicação do nome dela para chefiar o Ministério do Planejamento. A pasta, aliás, é uma das 16 que ainda não foram definidas pelo futuro governo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retornou a Brasília e deve permanecer aqui na capital federal até domingo, quando será realizada a posse presidencial. Na tarde desta segunda-feira, ele cumpriu agendas privadas no hotel onde está hospedado. A expectativa é que ao longo da semana, Lula divulgue o nome dos 16 ministros que ainda não foram anunciados. A nova composição da esplanada terá 37 ministérios. 21 nomes já foram divulgados. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E olha só, 5 municípios brasileiros nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Pará terão eleições suplementares no início de 2023, após os prefeitos eleitos em 2020 terem perdido o mandato devido a cassações determinadas pela Justiça Eleitoral. As eleições ocorrerão no dia 5 de fevereiro nos municípios cearenses de Palhano, Iguatu, Pacujá e em Viseu, no Pará. Já em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, o pleito será no dia 5 de março.
De acordo com uma portaria do TSE, as eleições podem ser agendadas para o dia 15 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março, 2 de abril, 7 de maio, 4 de junho, 2 de julho, 6 de agosto, 3 de setembro, 1º de outubro, 12 de novembro ou até mesmo no dia 3 de dezembro. As eleições terão início às 8 horas da manhã e terminarão às 5 horas da tarde, de acordo com o horário local oficial. Nesse ano, 28 municípios brasileiros tiveram eleições suplementares. Os novos eleitos ocuparão o cargo até o dia 31 de dezembro de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou o reajuste salarial de toda a classe política federal. Os aumentos atingem desde ministros até o presidente da República. Há anos, o aumento salarial no Brasil tem sido discutido por todas as parcelas da população. Para 2023, o salário mínimo será pago com um valor de R$ 1.320, um aumento de R$ 108. Esse aumento até parece relevante comparado com o dos anos anteriores, porém, não chega nem perto do que os políticos que tocam o Brasil na capital federativa terão em 2023. Hoje, são de R$ 30.934 e terão um aumento de quase 50% de seu salário. Ou seja, eles passarão a ganhar R$ 46.366. Esse acréscimo salarial foge do padrão brasileiro de aumento de renda para a população. Na tentativa de amenizar os custos para a federação, o reajuste será feito gradativamente a partir de janeiro de 2023. Assim, nessa data, eles receberão R$ 39.293,32. Já no dia 1º de abril de 2023, o salário salta para R$ 41.650,92. O próximo aumento está previsto para o dia 1º de fevereiro de 2024, quando os parlamentares, deputados, presidente e vice passarão a receber R$ 44.008,52. O último acréscimo terá o seu início no dia 1º de fevereiro de 2025, quando, de fato, o salário chegará aos R$ 46.366. Segundo o Congresso Nacional, os aumentos terão um impacto de R$ 2.500 bilhões no orçamento de 2023. O montante já estava previsto no projeto do orçamento do próximo ano. E o novo consignado do Fundo de Garantia vai permitir que o trabalhador use o dinheiro para financiar a compra da casa própria. A estimativa é que quase 11 milhões de famílias sejam beneficiadas com o crédito. O trabalhador vai poder usar os depósitos futuros do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para a compra de casas do programa Casa Verde Amarela a partir de 2023. A expectativa é que o FGTS consignado, que também é chamado de FGTS Futuro, comece a ser usado para o financiamento imobiliário no fim de abril. Inicialmente, a medida vai contemplar o trabalhador com renda familiar mensal de até R$ 2.400. Cada beneficiário poderá financiar apenas um imóvel em seu nome. A decisão de aderir ou não à modalidade caberá ao trabalhador, pois ela não é obrigatória. A estimativa é de que quase 11 milhões de famílias estariam enquadradas no perfil para a utilização do FGTS Futuro em prestações do financiamento imobiliário, segundo um levantamento do DataZap+. A estimativa é baseada em dados da PNAD contínua de 2019, do IBGE. Esse montante equivale a 15,8% do total de famílias do país. A proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional foi aprovada em outubro pelo Conselho Curador do FGTS e funcionará como um consignado, com base em depósitos que as empresas ainda farão nas contas individuais dos empregados. Em vez do dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do FGTS do trabalhador, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular. E a gente muda de assunto agora para falar sobre as chuvas na Bahia.
Quase 190 mil pessoas já foram afetadas pelos fortes temporais que atingem o sul do estado. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, pelo menos 92 municípios foram atingidos pelas chuvas e desses, 69 decretaram estado de emergência. As chuvas causaram a cheia de rios e barragens e inundações em diversas cidades. Mais 20 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 7 pessoas ficaram feridas e pelo menos uma morreu, infelizmente. A chuva também provocou estragos em outras regiões do Nordeste e do Sudeste brasileiros. Nesta terça-feira, o secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, reconheceu a situação de emergência em cidades da Bahia, do Espírito Santo e do Ceará. O decreto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que um estudo publicado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal de Minas Gerais retrata um cenário preocupante no Brasil. Isso porque as mortes causadas pela pandemia deixaram mais de 40 mil crianças e adolescentes órfãos de mãe. Para os autores da pesquisa, houve atraso na adoção de medidas necessárias para o controle da doença e isso provocou grande número de mortes evitáveis. As fontes de dados utilizadas foram o Sistema de Informação sobre Mortalidade em 2020 e 2021 e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos entre 2003 e 2020. O estudo alerta para um ponto social importante, já que essas crianças e adolescentes necessitam com urgência da adoção de políticas públicas intersetoriais de proteção. Isso porque, ao considerar a crise sanitária e econômica instalada no país, com a volta da fome e o aumento da insegurança alimentar, é urgente a mobilização da sociedade para a proteção da infância, com atenção prioritária a este grupo de crianças e adolescentes que perderam suas mães em decorrência da Covid-19. O dado sobre órfãos é uma parte da análise dos pesquisadores sobre a mortalidade causada pela pandemia em toda a população. Outro ponto destacado pelo estudo é que a Covid foi responsável por mais que 1/3 de todas as mortes de mulheres relacionadas a complicações no parto e no nascimento. Os pesquisadores calculam que em 2020 e 2021, a Covid-19 foi responsável por quase 1/5 de todas as mortes registradas no Brasil. Durante o pico da pandemia, em março de 2021, o país chegou a contabilizar quase 4 mil óbitos pela doença por dia, número que supera a média diária de mortes por todas as causas em 2019, que foi de 3.700. E veja a seguir, sobe para 49 o número de mortes causadas pela nevasca que atinge os Estados Unidos. E você vai ver também, alegria sem fim. Argentinos fazem fila para comprar a nova camisa da seleção com 13 estrelas. Nós voltamos já, não saia daí. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E eu volto com os destaques internacionais. Olha só, subiu para 49 o número de mortes provocadas pela forte nevasca que atinge os Estados Unidos. De acordo com especialistas, este é um dos invernos mais rigorosos no país em décadas. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, a tempestade de inverno que atinge o país, uma das mais rigorosas em décadas, deve demorar a passar. A nevasca já provocou a queda de energia, o cancelamento de quase 1.000 voos, a suspensão de diversos serviços, além de dezenas de mortes.
Algumas vítimas foram encontradas em seus automóveis. Outras sofreram parada cardíaca ao tentarem limpar a neve sobre temperaturas muito baixas. Em Ohio, acidentes provocados pelo mau tempo deixaram ao menos 9 mortos. De acordo com o governo de Nova York, embora a intensidade da nevasca tenha diminuído nos últimos dias, ainda é perigoso estar fora de casa. E o homem que é acusado de matar 3 curdos em Paris, em um atentado que aconteceu na última sexta-feira, foi transferido do centro psiquiátrico, onde estava detido, para uma prisão comum. A medida foi determinada pela justiça francesa. O francês de 69 anos, que teria matado 3 curdos e ferido outros 3 em Paris na última sexta-feira, foi acusado formalmente pelos crimes e enviado à prisão. Entre os mortos estão Emine Cara, líder do movimento das mulheres curdas na França, e o artista e refugiado político Mir Perver. O preso, que é um ex-maquinista de trem aposentado, havia sido levado a um centro psiquiátrico da polícia logo após o atentado. De acordo com a promotora Laure Becot, o homem admitiu que é racista e disse que passou a sentir um ódio completamente patológico por estrangeiros após ter sido vítima de um assalto em 2016. O suposto assassino também contou que comprou a pistola usada no crime há 4 anos, de um membro de um clube de tiro do qual fazia parte, mas que nunca a utilizou. Apesar disso, o homem já tem condenações na justiça francesa por delitos como porte ilegal e violência com armas. Nesta segunda-feira, centenas de pessoas fizeram uma caminhada para homenagear as vítimas do ataque. Segurando cartazes e retratos, os manifestantes marcharam pela rua Danguian, local onde os 3 curdos foram assassinados na sexta-feira. E agora a gente fala do conflito do leste europeu. A Rússia denunciou novos ataques ucranianos em locais que estão fora do fronte de batalha. A Ucrânia tem lançado uma ofensiva contra a Rússia, destruindo infraestruturas militares importantes. A Rússia denunciou incursões ucranianas em seu território. O Serviço de Segurança Russo, o FSB, reportou a eliminação do que chamou de sabotadores. Segundo o serviço, eles tentaram se infiltrar na região russa de Briansk, na fronteira com a Ucrânia. Agências de notícias russas também indicaram que a defesa aérea derrubou, na noite de domingo, um drone ucraniano que voava em direção à base aérea de Engels, que abriga bombardeiros estratégicos russos. A cidade de Engels, na região de Saratov, fica a mais de 600 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A base aérea já havia sido atacada em 5 de dezembro. A Rússia, que lançou há 10 meses uma ofensiva militar na Ucrânia, sofreu uma série de ataques a bases militares e a importantes infraestruturas nos últimos meses. As autoridades russas responsabilizam os ucranianos. E mais 2 ONGs suspenderam as atividades no Afeganistão depois de terem sido proibidas de empregar mulheres. Pelo menos 6 organizações já interromperam os serviços no país por conta da mesma ordem dada pelos talibãs. As ONGs Christian Aid e Action Aid anunciaram nesta segunda-feira que vão suspender as atividades no Afeganistão. Com isso, já são 6 entidades desta natureza que deixam de funcionar no país da Ásia Central. A medida é uma resposta ao governo do Talibã, que proibiu o trabalho humanitário feito por mulheres. Os governantes, entretanto, não esclareceram se a proibição também vale para funcionárias estrangeiras. Responsável por empregar 97 mulheres no Afeganistão, a Action Aid disse que espera que a decisão seja revertida o mais rápido possível. Já a Christian Aid advertiu que milhões de pessoas estão à beira da fome e que muitas famílias desesperadas tiveram que vender seus filhos para comprar comida. De acordo com informações das Nações Unidas, mais da metade dos 38 milhões de habitantes do Afeganistão necessitam de assistência urgente durante o rigoroso inverno. A proibição de trabalhos humanitários prestados por mulheres é mais uma prova da radicalização dos talibãs. Há menos de uma semana, o governo extremista proibiu a presença de afegãs em universidades públicas e privadas. Antes disso, as adolescentes já haviam sido impedidas de frequentar o ensino médio. Em meio ao aumento do número de casos de Covid, o governo da China anunciou que deixará de exigir quarentena para viajantes que chegarem ao país a partir de janeiro. Passageiros usando máscaras lotaram os metrôs em Pequim e Xangai. As 2 maiores cidades da China buscam conviver com a Covid-19, enquanto profissionais de saúde na linha de frente lutam para lidar com milhões de novas infecções. As ruas movimentadas contrastam com o cenário de abril e maio, quando quase ninguém saía de casa. Após 3 anos de duras restrições contra o coronavírus, o presidente chinês Xi Jinping descartou a política sanitária rígida de Pequim em 7 de dezembro, diante de protestos e em meio a um surto crescente.
O vírus agora está se espalhando sem controle por todo o país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Os médicos dizem que os hospitais estão sobrecarregados, com 5 a 6 vezes mais pacientes do que o normal, a maioria idosos. A China é o último grande país a passar a tratar a Covid-19 como endêmica, suspendendo os bloqueios e quase todas as outras restrições à vida cotidiana. Suas medidas de contenção desaceleraram a economia de 17 trilhões de dólares para sua taxa de crescimento mais baixa em quase meio século, interrompendo as cadeias de suprimentos globais e o comércio internacional. E eu falo de futebol agora, parece que a alegria na Argentina não tem fim. Com a conquista do Tri na Copa do Catar, os argentinos fizeram fila para comprar a camisa da seleção, que agora, aliás, olha só, tem 13 estrelas. Vamos conferir? A pré-venda da camisa da seleção argentina com a terceira estrela no peito após o título na Copa do Mundo de 2022 se esgotou pouco antes do início da venda online, enquanto consumidores fizeram filas nesta segunda-feira nas lojas da patrocinadora oficial. Acordei cedo para vir comprar a camisa. A nova de 3 estrelas não chegou e a camisa de 2 estrelas também não está disponível. Sentimento de decepção, porque gostaria de comprar a camiseta para um dos meus filhos. Vou esperar. No site de vendas online da Adidas, fornecedora da Argentina, era necessário se cadastrar para entrar na pré-venda, que durou algumas horas até o produto esgotar. Nas lojas físicas, a peça não está disponível. A seleção argentina conquistou a Copa do Mundo do Catar ao vencer a França nos pênaltis e chegou ao 3º título mundial. Realmente muito bonita a nova camisa da Argentina e nós, brasileiros, vamos ter que esperar pelo menos 4 anos para comprar uma nova camisa da seleção brasileira com 6 estrelas. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!